single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Fala, alvoroçados da Fórmula 1, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Cláudio Palumbo, trazendo mais um vídeo de uma experiência que tive como comissário de pista lá em 1997, no Grande Prêmio Brasil, aonde o vencedor foi Jacques Villeneuve, em segundo Gerhard Berger e em terceiro foi Olivier Panis. Brasileiros da época eram Rubens Barrichello e o Pedro Paulo Diniz, que nada mais é do que filho do Abílio Diniz, que era dono lá da rede de supermercados. Essa experiência que eu conto a vocês foi da minha época de comissário. O que era um comissário de pista? O que fazíamos, né? Então, para quem ainda não tem esse conhecimento, um comissário de pista ele era responsável pela segurança dos pilotos em pista, sinalizando através de bandeiras de várias cores. Cada cor de uma bandeira, ela representa uma situação em pista. E através dessas bandeiras, os pilotos conhecem o significado de cada uma e ao mesmo tempo eles seguem à risca essa regra. Então, lembrando, o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 em 97, lá no dia 30 de março. Pois bem, então o que nós fazíamos? Nós chegávamos bem cedo, por volta de 4h30, 5 horas da manhã num ponto determinado. Um ônibus contratado pela FIA, nos levávamos ao autódromo. Lá encontrávamos a nossa equipe para retirar o nosso kit de bandeira, o pit sober, que era aquele pó químico que quando os carros na pista rodavam e soltava aquele óleo, a gente jogava aquele pit sober, onde ele absorvia aquele óleo, evitando que quem vinha atrás não rodasse. Então montávamos todo o cronograma diário. A responsável pela equipe na época era a nossa querida Orlando e o Ernesto, eram donos lá da equipe que eu trabalhava, que era a Interlagos Sinalização e Radiocomunicação. Um beijão aí a Orlando, ao Ernesto e a todos da equipe na época. Então distribuíamos, né, cada grupo em cada posto, então ficava numa média entre de 4 a 6 pessoas em cada posto. E cada pessoa determinava, uma ficava com um rádio, responsável pela segurança do grupo, e outros ficavam com as bandeiras na mão. E nesse dia, eu estava lá no posto 17, lá na subida do café. Sabe quando os pilotos saem lá do circuito, lá do miolo, e sobe para a reta, para a curva do café, que entra na reta principal, já com o motor cheio de potência? Pois bem, eu estava lá. E chegando cedo, esse dia, logo de manhã, os mecânicos já colocam os carros para fora, vão fazendo alguns ajustes, vão limpando. E isso no dia da corrida existia 2 treinos livres que os pilotos faziam. E depois eles davam uma volta com o caminhão aberto, saudando o público, e depois montavam lá o grid de largada onde havia corrida. Pois bem, e nesse dia logo cedo, assim que chegamos lá, ficamos nos boxes, passamos lá por todos os boxes, já tinha alguns mecânicos, alguns pilotos, piloto não, alguns mecânicos e alguns encarregados da equipe, tomando conta, já pondo para fora, passando um pano, limpando. E assim, gente, as equipes de Fórmula 1, tirando a Ferrari, que é uma equipe que a personalidade do italiano é muito parecida com a nossa, um povo muito caloroso, muito brincalhão, eles são muito aconchegantes. O restante das outras equipes, isso não é que seja um problema, é uma questão de cultura. Eles são muito gelados, muito iceberg, né? Então não tem aquele carinho todo como tem com a gente. E aquele dia, você passando, né? Passei pelo box da Ferrari, logo cedo, e como sempre digo, né, educação cabe em qualquer lugar. Respondi aos mecânicos lá que estavam mexendo no carro, um bom giorno della mattina, não, um bom dia em italiano. E assim que eu passei pela equipe da Williams, os mecânicos estavam mexendo lá nos carros, para você ver como eles são tão frios. Trabalha 4 mecânicos num carro, um não fala com o outro.
Cada um sabe o que tem que fazer no carro. Quando terminam, um olha para a cara do outro e diz, ok, e vai embora. E, ok, passei por eles e disse, né, good morning, que era um bom dia. E a resposta, pelo menos de dois, morning. Nem o good colocou na frente, para você ver como eles são frios. E outros dois nem responderam. Ok, fui lá para o meu posto. No intervalo do primeiro treino livre, voltamos lá para o box. E lá estava a Luciana De Michele, que era uma repórter da Rede Globo, que cobria a Fórmula 1 naquele dia. E ela precisava de uma pessoa para dar uma entrevista ao vivo para o Esporte Espetacular, no intervalo do segundo treino livre, que depois antecedia o desfile dos pilotos e o grid de largada. E ela me convidou para participar dessa entrevista, que entrava ao vivo. E eu concordei, falei ok. Então combinamos que assim que terminasse o segundo treino livre, eu sairia lá do meu posto, lá do posto 17, 18, e viria para o box, que elas estavam lá no box 1. O box 1 de Interlagos ficava para pesagem dos pilotos, e a partir do box 2 até o fundo eram para as equipes. Pois bem, eu estava lá no meu posto, voltei, terminou o segundo treino livre, eu aguardei a autorização, né, do diretor de prova, que na época era o Mihaly Ridazzi, já falecido infelizmente, nosso saudoso Mihaly. E o Mihaly liberou a pista onde podíamos transitar de volta até o pit lane, para poder bater foto, ver os carros, ver os pilotos. E eu comecei a voltar, caminhando lá para o box 1, como combinado. E a distância é um pouco longa, dá mais ou menos aí uns 500 metros, mais ou menos. Eu estava voltando, e nesse caminho de volta começou a tocar o hino do Brasil, que já foi de arrepiar. Aquilo vai mexendo com você. O autódromo com mais de 300 mil pessoas cantando o hino do Brasil. Sabemos da dificuldade que nosso país se encontra, mas no fundo, com todos os problemas, nós somos brasileiros e o nosso país é maravilhoso. Caminhando de volta lá para o box 1, o hino do Brasil tocando, o pessoal cantando, a emoção arrepiando. Desculpa, gente, coçando aqui a cabeça. Isso me emociona. E aí, chegando mais ou menos a uns 50 metros lá do box 1, o que aconteceu? Parecia combinado. Porque então, em 97, faziam 3 anos que o nosso chefe, o Ayrton, como eu sempre digo, que o Rubinho sempre diz o chefe, e eu aprendi a falar isso com o Rubinho. O nosso chefe tinha falecido. E as pessoas talvez achassem que o chefe fosse esquecido, e não foi. 300 mil pessoas pareciam combinados. Todos começam a cantar na arquibancada. Olê, 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 olá, cena, cena. Aí, gente, não deu para aguentar. A lágrima começou a descer, e eu fui caminhando para o box e respirando fundo. E quando eu cheguei lá no box 1, estava parado de frente para a torcida, nada menos do que o Patrick Head. Para quem não conhece o Patrick Head, ele é um dos cofundadores da equipe Williams, é um cofundador, e também era o projetista dos carros daquele ano da Williams. Inclusive, foi projetista do carro do Ayrton. E o Patrick Head, né, olhando para a arquibancada, que normalmente o inglês é frio, gelado, não se emociona com nada, passei pelo Patrick Head chorando, olhei para o Patrick Head, os olhos dele cheios de lágrima e escorrendo pelo rosto. E eu olhei para o Patrick Head olhou para mim, e eu perguntei a ele, né, you ok? Você está bem, né? E ele me olhando para a torcida chorando e me respondeu assim, I don't believe. Eu não acredito. E aquela torcida inteira gritando o nome do Ayrton. Pois bem, naquele momento ficamos emocionados dois. Aqui embaixo está aqui uma fotinho do Patrick Head, para vocês saberem quem é. Fui lá para o box 1, encontrei lá a Luciana De Michele, dei lá minha entrevista para o Esporte Espetacular ao vivo, que também tem a fotinha aqui embaixo, para vocês verem. E quando terminou a entrevista,
eu voltei lá para o meu posto, porque tinha que ficar programado lá para logo ia ter a corrida. E passando pelo Patrick Head, ele chorava que nem criança. E aí eu me pergunto, gente, olha o poder que tinha o Ayrton, né? Era um cara carismático, um cara que amava o que fazia, que na realidade, para mim, foi o único herói brasileiro que o Brasil teve de verdade. Era um herói de carne e osso. Que isso é uma outra história lá atrás que eu vou contar algumas passagens do Ayrton, que eu tenho algumas informações aí sobre o próprio Galvão Bueno narrando essas informações, que é muito bacana. Então, aquele dia mexeu tanto comigo e mexeu com o inglês, coisa que não é comum, né? Mexer com o inglês. O inglês é muito frio e o chefe aquele dia mexeu com ele. Então, hoje foi um vídeo rápido também, só para relembrar esse dia, que foi muito emocionante e inesquecível na minha vida. E em breve aí venho com outros vídeos, fim de semana está chegando, o Grande Prêmio da Hungria. Vou trazer aí informações a vocês. Peço a vocês aí que curtam o canal, deixem um like, se inscrevam, compartilhem quem puder. E eu vou trazendo mais informações a vocês. Obrigado pelo carinho e até a próxima volta. Um abração!